Olá, boa tarde. O seminário de hoje é sobre neoliberalismo e a educação. Agora, contextualizando, com o fim da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, houve uma revolta relacionada ao rompimento das barreiras de mercado perante o Estado. A partir daí, começou a se instalar principalmente em países da Europa e também nos Estados Unidos, um conjunto de políticas e ideologias neoliberais, dessa forma causando transformações nos conceitos de capitalismo e também democracia. Diante desses fatos, fica bem evidente o forte ideário capitalista daquele período. Posteriormente, tais políticas neoliberais estarão acompanhadas de também intervenções por parte do Estado e as pressões para o livre mercado. Destacando alguns acontecimentos importantes, durante o pós-guerra, principalmente nesses países onde começou a se consolidar os governos de direita, uma das preocupações era o temor que as classes burguesas tinham em relação ao socialismo da época e também o comunismo. Mas esses ideais políticos já estavam perdendo força, quando na transição dos anos 70 para os anos 80 houve em vários países eleições de governos de direita e suas ideias radicais, assim acentuando a desigualdade social e a globalização de um programa neoliberal. Ainda falando em governos de direita reacionários e com ênfase no capital estatal estão o governo de Margaret Thatcher, no Reino Unido, mais conhecida como a Dama de Ferro, entre aspas, governos, governo Shelturt na Dinamarca, governo Ronald Reagan nos Estados Unidos e o governo Augusto Pinochet no Chile e outros mais ligados a políticas extremamente conservadoras. No caso de impactos na economia, com a chegada desses governos no poder, pode ser percebido o total foco em manter um certo controle monetário em relação aos assuntos econômicos dos países e, com isso, as privatizações dos bens públicos, a massiva quebra dos sindicatos, além dos vários cortes com os gastos sociais, ou seja, os bens e serviços gratuitos oferecidos à população e também redução de impostos, e, é claro, favorecendo as classes dominantes. Todos esses fatos históricos geraram consequências no século XXI, como a geração de sociedades mais desiguais, a constante pertinência de políticas conservadoras, a fantasiosa ideia de meritocracia no caso dos países em desenvolvimento, no caso do Brasil, e, por fim, a constante desvalorização de movimentos sociais. Além de tudo, a educação, principalmente pública, ainda sofre com as políticas impostas por governos neoliberais, principalmente em países de baixa renda, como a fragmentação da educação pública, a acentuação da desigualdade na educação. Por causa também das privatizações, houve uma mercantilização do conhecimento e o objetivo principal de tudo isso, o desmonte da escola pública. E aqui estão as referências utilizadas.